Queridos companheiros, mais uma noite de estudo no Lar Espírita Luiz Gonzaga. Nós vamos dar início à nossa palestra da noite de hoje com a lição de abertura, Velho Argumento. É do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a lição 49. Velho Argumento. E aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo em voz alta: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Atos 26, 24. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é velhíssimo, por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacente com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isto não constitui razão para contenda estéreis. Muitas vezes o próprio Mestre foi interpretado por demente e os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corte providencial de Cesareia, proclamando as verdades imortais do Cristo Jesus. A assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. É aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício? Lembra-se, então, das muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado batalhador e não dispenses a preço as falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem, e por poucas letras, ou poucas muitas, desde que alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. A gente sabe por que caiu essa lição. Que Jesus esteja conosco aqui na nossa casa, nessa hora em que estamos aqui para estudar, para aprender, para colocar em prática todos os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Nesse momento de dificuldades por que passamos, nesse período de pandemia, muito precisamos de Ti, Jesus, e dos amigos espirituais que nos assistem, os nossos anjos guardiões, nossos companheiros inseparáveis, que estejam presentes nas nossas vidas durante todos os momentos. Que possamos, Jesus, dar início ao nosso estudo da noite. Que os amigos dessa casa incluam a nossa companheira, para que ela possa nos trazer o que tanto precisamos. Não só nós, os encarnados, mas também todos aqueles desencarnados que aqui estão. E nesse mês de setembro, em que estamos comemorando o mês
de prevenção do suicídio, que Jesus possa, e os Espíritos amigos, abençoar a todos aqueles que nesse momento estão pensando nessa atitude, e também abençoar todos aqueles que já o cometeram. Que Jesus esteja conosco e os amigos espirituais também. Que assim seja. Boa noite a todos. É uma delícia estar aqui novamente. Boa noite aos que nos assistem pelo Facebook, pela página do Lar Espírita Luiz Gonzaga. E muito propícia, né, Vanderlei, a abertura, a página de abertura, porque é exatamente a visão que nós temos que ter. Nosso tema de hoje é suicídio e loucura, tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 5, onde trata dos bem-aventurados os aflitos, dos itens 14 a 17. E Kardec faz uma explanação muito interessante sobre esses dois temas, que muitos de nós correlacionam um ao outro. Kardec vai fazer um discernimento muito interessante sobre a questão do suicídio e a questão da loucura. Abordando, claro, pela visão espírita, abordando com todo o conhecimento e a orientação da espiritualidade que proporcionou a nós o conhecimento da doutrina espírita através da codificação feita por Kardec. Mas antes da gente entrar no assunto, é interessante a gente fazer um esclarecimento. Na época da codificação, o termo loucura era o termo conhecido, né? Hoje é um termo pejorativo, é triste a gente usar esse termo com as pessoas, né? Intitular ou classificar as pessoas de loucos, e Kardec já fazia essa distinção. Mas o termo em si é um termo que era utilizado na época de Kardec. Foi utilizado durante muito tempo, até que com o avanço da ciência ele foi trocado por transtornos mentais, transtornos psicológicos. Então hoje nós não abordamos mais o termo loucura quando se faz o diagnóstico, né, Cristiano? Eles são abordados com outro termo, não para que seja amenizado a situação, mas para que seja diferenciado, para que tenha um olhar diferenciado para essas situações. E a prece que o Vanderlei fez para a gente, no início, vai falar exatamente isso, né? Cuidado que nós temos que ter com os irmãos que se envolvem numa situação tão aflitiva que chegam a cometer o que nós intitulamos às vezes de loucura. E não é. É desespero, é falta de esperança. E é esse olhar que a doutrina espírita tem para esses nossos irmãos, para todos nós. Kardec vai postular aqui na doutrina, com orientação dos espíritos, um olhar totalmente diferenciado para a nossa condição humana nesses momentos difíceis. E ele vai iniciar da seguinte forma: a calma e a resignação adquiridas de maneira a encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Então ele já começa a dar um direcionamento para que a gente entenda e saiba reconhecer a nossa existência no plano terrestre, a nossa existência no plano material. E ele vai fazer essa diferenciação. Por que dois termos nos chamam a atenção? Calma e resignação. O Vanderlei salientou bem o momento em que estamos vivendo. É um momento de crise, é um momento difícil para todos nós, para as nossas famílias. Estávamos conversando antes aqui da palestra, falando exatamente sobre isso, como os nossos familiares estão sendo impactados por esse momento, e cada um com a sua condição de entendimento ou de aceitação, mas está sendo difícil para todos. Então é necessário que nesse momento nós tenhamos calma e resignação para entender aquilo que estamos passando. E um outro termo que ele traz,
um outro conhecimento que ele traz, que é a fé no futuro. E que na maioria das vezes é o que falta aos nossos irmãos quando buscam a saída da vida material através do suicídio. Alguns não gostam de abordar o tema por ser um tema difícil, um tema às vezes triste, mas nós entendemos que é necessário sim abordar, para que cada um de nós tenha condições de também ajudar aqueles que estão ao nosso lado, porque os sinais eles vão aparecendo, eles vão se dando, e se a gente não tiver essa atenção com o outro, a gente não percebe a condição de vida daquela pessoa. Então é necessário que a gente aborde sim esse tema, mas que também aborde da forma que o Espiritismo nos traz, através do conhecimento de nós mesmos, através do conhecimento daquilo que nos afeta, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Nós reagimos às coisas que nos acontecem. Na maioria das vezes a gente deveria agir, mas nós ainda reagimos. Então nem sempre os acontecimentos que passam por nós ou que nós vivenciamos vão ter uma resposta equilibrada. E a doutrina espírita vai fazer exatamente isso, trazer conhecimento para que a gente tenha respostas equilibradas que a gente vivencia. E Kardec continua nesse seu item, no item 14, dizendo o seguinte: com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocadas pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Kardec vai fazer uma diferenciação. Aquelas situações onde são causadas por conta de abusos de drogas ou as causas orgânicas, né, que vão atingir as pessoas. Ele vai diferenciar. E isso vai ser tratado pela ciência. Apesar da doutrina espírita trabalhar com três, o tríplice aspecto, ciência, religião e filosofia, nós sabemos que quando existe esse componente de uso ou abuso de drogas, componentes orgânicos, e no uso e abuso a gente pode incluir o alcoolismo, nós temos a medicina que nos auxilia. Mas tem um outro fator que nem sempre leva a pessoa a buscar o médico. Ou quando leva, às vezes o médico fica até confuso porque não entende. Uma pessoa extremamente saudável, sem vícios, está de repente passando por uma depressão profunda. Em todos os casos, nós vamos buscar os dois amparos. O amparo da ciência através da medicina, através da psicoterapia, e o amparo da religiosidade, seja qual for a religião. A doutrina espírita não diz que ela é a melhor, é ela que resolve. Ela dá mais bases de entendimento. Mas nos dois casos, a religiosidade é muito importante. E é esse estado que não vem de uma condição orgânica que Kardec vai abordar nesse tema suicídio e loucura. Porque ele vai colocar a todos nós dentro do entendimento de que somos espíritos vivendo em uma encarnação terrena. Que essa encarnação vai passar por diversas vicissitudes, diversas condições, diversos problemas, e que nem sempre nós vamos conseguir entender ou superar esses problemas. Vários fatores vão fazer com que a gente tenha um olhar diferenciado. Algumas pessoas vão ver uma dor, uma topada, com uma coisa muito ruim, e outras vão brincar: nossa, lá foi meu dedinho do pé de novo. Então, a forma como nós reagimos àquilo que passa em nossas vidas vai fazer diferença. Mas também a forma como passamos por isso vai depender daquilo que eu tenho dentro de mim, do entendimento que eu tenho da vida, do entendimento que eu tenho dessas coisas que acontecem com todos nós, da calma, da resignação e da fé de que tudo pode ser resolvido. E ele continua:
Se, portanto, graças à maneira porque o Espiritismo faz encarar as coisas mundanas, as coisas do mundo, ele recebe com indiferença. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, nós começamos a identificar que algumas coisas não estão no nosso controle porque estão numa ordem maior e que apenas nos cabe viver da melhor forma, passar por aquilo da melhor forma. E até mesmo com alegria, os reveses das decepções em que outras circunstâncias o levariam ao desespero. É evidente que essa força que o leva acima dos acontecimentos preserva a sua reação dos abalos que poderiam perturbar. Às vezes uma condição muito complicada, no desenlace, no desencarne de um ente querido, deixa qualquer pessoa transtornada. Dói. E nós temos que ter carinho com essa dor. A perda de um emprego desestabiliza não só a pessoa que perdeu o emprego, mas toda a família. E nós temos que ter um olhar de muito amor para essa situação. E entender que em algum momento aquela pessoa pode sim entrar em desequilíbrio, por não suportar essa dor. Mas quanto mais eu entendo, e aí vem a doutrina espírita nos dizendo que somos espíritos eternos, que essa vida material que nós estamos vivendo é apenas uma passagem de aprendizado, que a nossa vida verdadeira é a vida no plano espiritual, e que quando voltarmos, retornarmos ao plano espiritual, podemos encontrar todos esses que nos antecederam, e que aqui, enquanto encarnados, através de nossas capacidades mediúnicas, podemos sim manter comunicação com eles e saber das notícias, saber como estão no plano espiritual, como se recuperaram, porque é isso que fazemos nas mesas mediúnicas. Recebemos notícias de espíritos que foram pessoas que já viveram na Terra, nos orientando, nos acalentando, nos mostrando, o quanto é importante estudar, o quanto é importante viver uma vida tranquila, sem buscar tropeços para si próprio. E são esses tropeços que, na maioria das vezes, causam as nossas aflições. Inclusive, no Evangelho, existe um capítulo que fala das dores, as aflições passadas e as aflições atuais. Quando nós estudamos, nós entendemos que a maioria das coisas que nós passamos aqui são causadas por nós, nesta ou em outra vida. Então nós temos que aprender a lidar com essa vivência. Joana diz que quando nos aprisionamos a uma vida sem objetivos elevados, anárquica, atrelada ao que é imposto por grupos sociais, não aquilo que vem do meu coração, não é a minha opção, é o que todo mundo diz que tem que ser feito. Será que o que todo mundo diz que tem que ser feito é o que bate no meu coração? Eu tenho que seguir? Eu lembro que minha avó, os avós são muito sábios, ela falava logo, se fulano disser que você tem que pular na linha do trem, você vai pular? Quer dizer, raciocina, pensa no que você está seguindo, pensa nas opções que você está puxando para a sua vida. E é isso que Joana vem nos alertar também lá no Homem Integral. E ela continua, em competição frenética para obter supremacia. Hoje, mais do que nunca, com o advento da internet, a gente vê isso. Cada um querendo ser melhor que o outro. E isso traz um transtorno para as pessoas também. Principalmente os jovens, que começam a disputar os likes dentro da internet. Os likes dentro da rede social. E quando eu não recebo nenhum like, eu fico triste. Eu me deprimo. Eu começo a me isolar. E aí eu abro espaço para outras situações que a doutrina espírita vai trabalhar. Como aqueles nossos amigos que se aproximam não sabendo, ou sabendo, que vão nos trazer mal. Os nossos espíritos, pessoas que já atingimos em outras vidas, que buscam de repente uma vingança, eles vão aproveitar exatamente esse momento de invigilância nossa, quando nós nos deixamos levar
pela tristeza, quando nós nos deixamos levar pelo desespero. E no item 15 ele vai abordar exatamente o item suicídio. E ele fala o seguinte: o mesmo se dá com o suicídio. Quer dizer, a dificuldade de lidar com o nosso dia a dia, com aquilo que se apresenta para que seja resolvido, vai nos afetar. Se excetuarmos os que verificam por força da embriaguez e da doença mental, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Eu fico descontente com a vida que eu levo. Mas quem é o responsável pela vida que você leva? Até uma determinada idade, pai e mãe são responsáveis. E quando a gente atinge a maturidade? E desde a infância nós somos educados para fazer escolhas. Os pais que são atentos à educação vão direcionar o que é certo e o que é errado. Isso pode, isso não pode. Isso ainda não é possível para você. Mais à frente, com mais maturidade, quem sabe? Porque nós vamos sendo educados para adquirir maturidade e saber fazer as escolhas. Mas e o adulto? Quem é responsável pelo descontentamento que nós sentimos? A doutrina espírita ensina muito claramente que a gente não deve terceirizar, colocar a culpa no outro, porque ninguém me obriga a fazer nada. Eu faço porque eu quero. Mesmo que seja uma atuação muito forte de alguém, eu permito que aquilo chegue até mim. E aí, mais uma vez, a gente trabalha com a razão dentro da doutrina espírita. Nós temos que raciocinar as nossas escolhas. Raciocinar o caminho que escolhemos. Raciocinar se aquilo é importante, se aquilo é benéfico, se aquilo é uma ação positiva. E nós vamos ver que na maioria das tentativas de suicídio, o fundo, em grande grau, é o desespero. Porque não sabendo lidar com essas questões, às vezes entra um sentimento de culpa, um sentimento de vergonha, e a pessoa opta por simplesmente encerrar ali. Por não ter coragem de resolver, às vezes, uma questão muito complicada. Por isso, a necessidade de que nós, familiares, estejamos atentos aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, às crianças que estão conosco, aos idosos que estão conosco, aos amigos que estão ao nosso lado. Porque nem sempre um sorriso no rosto quer dizer que a pessoa está bem. E o amigo tem que ter esse olhar. Começou a perceber que a pessoa está muito isolada, muito quieta. Procura, liga. Nessa época de pandemia, a coisa que a gente mais fez foi telefonar. Você está bem? Passa mensagem. Envie uma brincadeira para fazer com que a pessoa esteja ativa, com que ela não perca o contato com ninguém. Porque a gente sabe, principalmente os idosos, quando começam a se isolar, vem depressão, eles vão ficando amuadinhos e acabam se achando, inúteis, que não precisam mais pertencer ao espaço. E não é isso. Todos nós temos uma função, uma importância, até que chegue o fim da nossa caminhada. E nós vemos que o que tange muito essas atitudes é a desesperança. A falta de esperança, ou a falta de calma para esperar um momento melhor. Quantas pessoas já passaram por crises financeiras que foram ao fundo do poço, perderam tudo? Algumas não quiseram esperar, perderam a esperança e se entregaram ao suicídio. Outras, por algum motivo, entenderam que não. Eu vou esperar mais um pouco, quem sabe a solução está ali na frente. E quem é que diz pra gente que não existe solução para todos os problemas?
Se eu sou responsável por aquilo que chega até mim, ou pelas situações em que eu vivencio, na maioria das vezes sou eu que causo, por minha intemperança, por minha invigilância, né, pelo meu jeito, às vezes são situações de brigas. Se eu sou responsável por isso, eu também sou responsável por modificar o que eu vivo. Então a minha vida não está interessante, o que eu posso fazer para modificar? Eu preciso gerar dentro de mim essa esperança. Eu preciso gerar dentro de mim a energia necessária para mudar aquilo que não me satisfaz, que me deixa triste. Dona de casa adora fazer isso. Está triste? Eu tenho certeza que a maioria vai concordar. Liga o som e vai fazer faxina. A tristeza vai embora. Não. Mas liga o som. Escuta uma música que gosta. Vai fazer alguma coisa interessante que gosta. A tristeza vai embora, a gente esquece até problema. Cuidar de planta. Né? Cuidar de planta. Vai. Coisas positivas que te tragam satisfação. Para que a tristeza não faça morada. Para que esse desespero, esse descontentamento não ache abrigo dentro da gente. Nem dá asa aos obsessores. E nem dá asa aos obsessores. É só que é tudo que eles querem. Nós ainda temos um pouquinho de conhecimento. E aquelas pessoas que vivem na ignorância, entre aspas, não têm conhecimento. Exato. Aí é a hora da gente estar junto. Para quem não tem esse conhecimento que a doutrina espírita proporciona, é hora da gente estar junto para dar o suporte para essas pessoas. Isso é a nossa obrigação enquanto espíritas. É a nossa missão enquanto espíritas. Acolhimento. O acolhimento, exatamente. Não tem muito Está sempre atento, né? Mas e a gente conta também com o auxílio da proteção espiritual, porque todos nós somos protegidos, independente do local, independente da nossa condição. Todos nós somos protegidos. Todos nós temos a chance e tenho certeza que no momento do ato, inclusive quem tenta o suicídio tem a chance e tem um protetor lá dizendo não vai, você é importante. Porque todos nós somos importantes. Todos nós somos colocados na face da Terra com algum objetivo. Não precisamos ter grandes missões. Que seja uma missão pequenininha, junto da minha família, junto daquela comunidade, junto daquele grupo de amigos. É uma missão muito importante. Todos nós. E é isso que nós temos que entender. O nosso dia a dia é cheio de atribulações, mas nós precisamos chegar ao entendimento de que cada vida importa. Cada um importa. A gente está vendo tanto adolescente, crianças, em total desespero, porque se acham culpadas porque os pais estão brigando. Esse período de pandemia está muito complicado para as famílias. Ficam tristes, acham que essa é a solução, acham que elas estão causando. Então os pais têm que ter atenção. Nós temos que ter atenção às crianças. Imagina, todo mundo diz que a criança é o futuro. Esse futuro está sendo relegado porque nós escolhemos coisas que são mais importantes que a educação dos nossos filhos. Nós escolhemos coisas que são mais importantes do que a união da nossa família. Joana de Ângeles vem falar muito disso nesse livro, O Homem Integral. Kardec pontua isso nesses itens, que o que tem de materialidade e o materialismo faz com que as pessoas percam o elo de amor que existe entre elas. Porque entram numa competição que ninguém consegue entender. Eu preciso estar todo ano trocando de carro. Esquecer minha família porque eu tenho que trabalhar muito, porque eu tenho que ter um carro novo todo ano. Quando eu perder minha família, de que serve o carro? Não. A simplicidade, não estou dizendo que a gente deve abolir as coisas do mundo. Nós temos que aprender a utilizar, a buscar aquilo que é o ideal.
A futilidade está levando as meninas a uma competição na internet muito triste. Nós precisamos orientar as meninas. Elas não são moedas de troca. E quando isso não acontece, elas entram em desespero. Elas se sentem rejeitadas, ao invés de se sentirem amadas. Mas não é a internet, não é o grupo que ela está, se comunicando, que às vezes não são pessoas que nem se conhecem, que vai dar a importância para essa criança. É pai e mãe, é família. Quando nós nos desconectamos desse amor, que é o elo mais sublime que o espírito pode vivenciar, o que resta? Esse mês do Setembro Amarelo, essa campanha toda que nós fazemos por conta da prevenção ao suicídio, ela é um grande chamamento para as famílias se perceberem. Porque os suicídios se dão dentro das famílias. Fica todo mundo espantado quando alguém comete suicídio. Mas será que alguém prestava atenção naquela pessoa? Alguém pensava no bem-estar daquela pessoa? Ou achava que cobrir de presentes, de mimos, deixar fazer tudo, é o suficiente para que a pessoa entenda que isso é amor? Isso não é amor, isso é troca. Até uma conversa, sentar do lado, perguntar. É essencial. Essencial com todos nós. Com todos nós. Eu sei o que é isso que eu passei. As casas espíritas agora, não por conta da pandemia, mas eu acredito que aqui a gente sabe do trabalho que o Vanderlei faz, que os outros representantes da casa fazem, fazendo contato com as pessoas, tem dificuldade, procura. Começou a se sentir estranho, procura. Porque existem formas da gente não chegar a esse ponto. Porque problemas todos nós passamos. Dificuldades todos nós passamos. Isso é inerente da nossa evolução, inerente da nossa condição evolutiva. Mas o que nós fazemos com o que nós vivemos, as opções que nós escolhemos, são responsabilidade nossa. A forma como nós encaramos essas ocorrências, não entendendo que as coisas mudam, o mundo é impermanente, a gente não pode achar que vai ser sempre ruim. Porque uma hora o sol brilha. Ele vai brilhar sempre. O sol vai nascer sempre. Ele se põe e nasce novamente. Sempre. Então, se hoje eu estou num momento muito difícil e esses pensamentos vêm à minha mente, que eu pare naquele momento e busque auxílio. Que eu pare naquele momento e ligue para alguém, olha, não estou bem, preciso conversar. E as casas espíritas fazem esse acolhimento. Tem eu falo sempre o CVV, eu liguei exatamente. Muito O CVV é uma grande estrutura de apoio para esses momentos difíceis, né? E Kardec vai pontuar a incredulidade, a nossa falta de fé. Como nós temos recebido uma enxurrada de direcionamentos materialistas, onde a vida material é o que importa, quase que anulando a nossa existência espiritual, e nós somos espíritos encarnados, a incredulidade na vida futura e a incredulidade na fé faz com que a gente perca sempre os alicerces. E aí a gente aconselha sempre, pega o Evangelho, procura ter o hábito de leitura do Evangelho em casa, faz o Evangelho no lar, reúne a família toda, no momento, agora é tão mais fácil, está todo mundo dentro de casa mesmo, escolhe um dia, uma hora, para fazer uma leitura, pega as crianças, faz o Evangelho com as crianças, para que seja reatado esse laço que foi esgarçado pela materialidade, esgarçado por esse entendimento de que a matéria que é o que presta, é o que serve, que depois de que eu morro não existe nada, existe a nossa consciência, existe a nossa vida,
e tudo aquilo que eu angariei nessa vida me acompanha. De material, não, mas todas as minhas atitudes, as minhas negações, as minhas imprevidências, os sentimentos que eu desenvolvi, o amor que eu distribuí, a certeza de que eu fiz o que era melhor, a calma com que eu passei nas dificuldades, isso tudo nos acompanha quando nós nos desligamos da matéria, quando nós retornamos à nossa verdadeira casa. Mas é essencial que a gente cumpra esse período aqui, para que a gente tenha êxito na nossa encarnação. Porque quando nós viemos, nós nos comprometemos com Deus, conosco, de que seríamos melhores do que fomos na última. É um compromisso feito conosco, cada um de nós faz consigo mesmo. Então vamos lidar com as nossas dificuldades com esperança. Lidar com os momentos de tristeza sabendo que eles começam, mas eles acabam. Lidar com a impermanência da vida, que hoje eu tenho isso e amanhã eu posso não ter. Mas lá na frente eu posso conquistar uma coisa muito melhor. E algumas coisas às vezes são tiradas da nossa vida para que a gente aprenda a dar valor. Para que a gente aprenda a lutar e conquistar coisas melhores. Esse é o grande jogo da nossa vida. É a nossa grande missão. Lidar com as coisas que eu vivencio na materialidade, para que o meu espírito esteja sempre mais forte, mais resistente, mais esperançoso, mais produtivo, acreditando sempre, 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 que Deus não nos dá missão mais pesada do que nós podemos carregar. Se eu não nutrir essa esperança, eu não vou ter cumprido a minha missão aqui. A gente já está quase encerrando. Então, era esse o recado que a gente queria deixar, né, no nosso encontro. Queria agradecer muito, muito, muito a participação de vocês e pedir que voltem ao Evangelho, que leiam a lição. É uma lição muito importante, nos traz muito esclarecimento. E aí a gente fala, o Espiritismo é uma grande base para a nossa vivência atual. E se nós estamos tendo acesso, não é para benefício próprio, é para o nosso crescimento espiritual, mas também para auxiliar os nossos irmãos de caminhada. E que os bons espíritos nos ajudem e nos deem sustentação necessária para esses dias que passamos. Obrigada.